Então, pessoal, né, sejam bem-vindos aí a mais uma aula de projetos elétricos prediais, né? Já vamos compartilhando a tela aqui de cara. Eu estava aqui fazendo uma pesquisa, igual eu falei há pouco com vocês. Projeto que eu pedi para o monitor com essa planta arquitetônica aqui, né? Deixa eu ver se foi isso daqui. Com as cotas, né? Eu pedi para ele colocar. Foi esse daqui, né? Preciso conseguir fazer o cálculo. E, deixa eu ver, e esse memorial, deixa eu ver, não, né? Esse aqui é o que eu estava dando aula aqui. Quero pegar o modelo aqui, ó. Aí eu lembrei que eu estava ministrando aula numa escola aí, e eu fiz a pesquisa, ó, esse projetinho, esse que eu mandei de exemplo para vocês, eu tirei desse manual aqui, é só vocês colocar no Google Prismia, né, que é o fabricante aqui, que é o antigo Pirelli, vocês colocam com o Y. Mas mesmo se vocês colocarem ele com I, né, no início, ele também, ele vai para esse, ó, é do Instituto Procobre. Ah, por isso aí, por isso que tem essa qualidade. Então, esse manual aqui, ó, desde a versão antiga, ele é bastante utilizado. Vou até já baixar ele, até já baixar, já deixar ele aqui pra gente aqui de fogo morto. Deixar uma cópia aqui na pasta geral. Cada aula que eu ministro, que eu encontro um elemento novo. Então, ó, esse daqui, quer ver? Eu tava dando uma olhada aqui, ó, nessa página. Tá vendo esse projeto aqui, ó? É praticamente o mesmo. Aí eu fiz ele aqui, ó, joguei no AutoCAD aqui e mandei para vocês aí, ó. Essa aqui é a planta total, né? A sala aqui, ó, com os cálculos orientativos, né, de como vocês vão entregar a atividade anterior que a gente falou na aula passada, né? Então, esse material ele está disponível para quem ainda não viu. Foi na última mensagem que eu mandei, ó, da aula anterior, aula 5, né? Atividade 1, SAP 1, e aí, ó, pedi para ele colocar nessa pasta aqui, logo aqui em cima, aqui, ó. Que aí, ó, esse memorial aqui, exemplo, né, para vocês utilizarem ele como base, né, nesse projeto aqui, e o projeto em si, que é esse daqui, ó, com as cotas. Então, quem ainda não viu, né, aí assiste, você pega, se quem não compareceu à aula aqui ou ainda tem alguma dúvida, assiste a aula 5 aqui e abre esse material, que aí vocês vão conseguir enviar a atividade 1 aqui da SAP 1, tá? Então, pessoal, vamos ver a próxima atividade aí. Então, deve ser essa daqui, ó, atividade 2. Vamos lá para a situação. E lembrando, pessoal, ó, eu vi que só uma pessoa que enviou, ó, e não esqueçam de enviar o fórum aqui, ó. Tá molezinha aí, ó. Peça ajuda pro. Eu sei que tem colega aí que já fez já. Então, essa atividade aqui, ó. Então é o SAP 2. Deixa eu ver. Ó, atividade 2 da SAP 1. Então, a dessa semana a gente vai fazer esse aqui, ó. E se eu não me engano, foi essa pasta aqui, ó. Vamos até ver o conteúdo dela. É isso mesmo, ó. Folha de resposta para atividade 2.
planta arquitetônica, né, o original, e com um acréscimo eu pedi para o monitor colocar a planta arquitetônica com as cotas. Então essa daqui foi quando eu baixei a pasta original. Aí agora ela tem essa planta aqui com as cotas para ajudar vocês. Vou até colocar ela aqui, ó, até copiar. Deixa eu ver se é essa aqui. É essa mesmo. Vou copiar aqui para ficar igual. Então, na hora que você baixa, ó, antigamente era três, né? Agora são quatro arquivos aí. Ok. Agora, pessoal, vamos dar uma lida aqui nessa situação de aprendizagem para a gente ver o contexto dela aqui, tá? Tem o contexto um. Deixa eu ver se tem mais contextos aqui, porque às vezes tem outras atividades, porque às vezes eles escolhem aleatoriamente para não ficar repetindo a atividade. Não, é esse contexto mesmo aqui, ó. Taso Engenharia. Beleza. Agora vamos focar só nela, e depois eu pego os projetinhos aqui que eu peguei e fui fazendo. É porque como eu não consegui que o Proelétrica, porque eu tenho um programa lá no escritório, né? E agora eu estou usando aqui a máquina, essa máquina aqui, e por nada eu achei até que o hard lock tinha estragado, tinha queimado, né? Instalei lá no escritório, instalei em outra máquina lá em casa, funcionou de boa. Aqui é que não está funcionando, não sei se é o firewall, alguma coisa que não está deixando o hard lock validar, aí por isso que não aparece o menu aqui do projeto. Mas aí eu fui fazendo aqui uns exemplos aqui de projetinho, que aí a gente vai vendo depois aqui. Até pedir para ele gerar no arquivo original, né? Pedir para ele gerar o quadro de carga, pedir para gerar o diagrama multifilar aqui, né? Fiz uns testes aqui, ó. Peguei um exemplo aqui de projeto. Esse daqui é o do. É esse, é esse da Prismia que a gente viu no site lá, ó. Que eu peguei e fui fazendo ele na mão, eu escaneei, depois eu colei aqui para a gente dar uma olhada. E o quadro de cargas dele, ó, que a gente aqui eu fiz aquela mesma técnica que a gente utilizou naquela aula, se eu não me engano, acho que foi na primeira aula, que é para retirar as informações, né, dos cálculos de potência de dentro da planta baixa aqui, ó. Porém, a gente dá uma olhada nisso. Show, vamos focar só no arquivo aqui, aí daqui a pouco a gente volta. Então, pessoal, a empresa, né, TAS Engenharia, trabalha no segmento, né, de projetos multidisciplinares de engenharia. É igual a maioria das construtoras aí, né? Elas não têm só a parte civil, né? Mas tem a parte elétrica. Às vezes é uma empresa que ela trabalha no ramo, por exemplo. Tem uma empresa que eu já participei, né? Não como funcionário, mas como consultor, que ela, por exemplo, ela dimensiona tubulações, a parte aí hidráulica, parte de gases, caldeiras aí para diversas indústrias, né? Indústria de alimentos, indústria de bebidas, né? Então, eles têm uma equipe multidisciplinar, tem um pessoal lá da engenharia química, engenharia mecânica, engenharia elétrica e todo e qualquer tipo de engenharia necessária para, né, para eles poderem atender os clientes dentro do perfil lá, né? Então, essa empresa, né, atua desde 2008, tendo como principal foco a construção civil, possuindo experiência, né, vasta em projetos residenciais, né? Então, é igual uma empresa aí que eu fui até chamado, mas só que aí na época, como eu voltei de férias, né, eu fiquei bastante tempo. Aí eu entrei, eu tentei ficar lá em Recife,
e eles faziam projetos só de alto padrão, só de casa de praia, prédios, né, condomínio horizontal também, né? Então, provavelmente é nesse ramo, né, de alto padrão. Quando eu falo alto padrão, é alto luxo mesmo, né? Então, são projetos assim, por exemplo, você faz o projeto genérico, vamos supor, de um prédio, né? Igual na empresa que eu trabalhei aqui em Goiânia, você faz o eles falam, geralmente eles não utilizam esse termo, que esse termo mas eu já vi alguns utilizando, ele é mais pejorativo. Acho que até eu comentei em alguma dessas aulas aí, né? Construir no osso, quer dizer assim, construir o mínimo necessário para eu poder entregar o serviço. Só que não era no osso, no caso desse de alto padrão. Até eu lembro que o projeto que eu participei era um projeto, era eles imitando aquela Copacabana, né? Só que aí era residencial alguma coisa Copacabana. Daí até a calçada, né? Tudo naquele padrão da Copacabana e tal. Se não me falha a memória, quatro subsolo. É, eu sei que era portaria inteligente, né? Por exemplo, vamos supor que sei lá, eu moro no sexto andar. Daí, quando eu entro lá no elevador, a minha biometria, eu coloco a biometria e eu só paro no sexto andar. Nunca eu colocando lá minha biometria, eu paro no primeiro, ou no segundo, ou no terceiro. Sempre eu paro no andar que eu moro. Sei que era assim, de alto padrão, tinha parte lá de automação residencial, coisa assim, como diz o Igor lá do Flow Podcast, né? Coisa fina. Então a gente tem que se adequar, desde a gente entregar o mínimo possível. Aí, por exemplo, em outra construtora que eu trabalhei, eu fiz um projeto simples lá de um galpão, a parte elétrica, óbvio, né? De um galpão. Daí o dono lá da empresa virou para mim e falou assim: Não, uai, a gente pediu para você um Fusquinha e você veio com uma BMW. Eu peguei e falei, né? Eu falei: Ó, fulano. Isso daqui é o mínimo do projeto elétrico. Isso daqui eu não estou reinventando a roda aqui, não. Eu não tô virando o James Clark Maxwell aqui, não. Isso aqui é coisa básica, coisa qualquer projeto elétrico tem. Ou seja, ele estava insinuando que eu estava, na verdade, ele estava insinuando que eu estava gastando demais, mas na verdade não. Foi o mínimo, né, o mínimo do mínimo para o galpão, né, da instalação ela ser aprovada. Eu coloquei os detalhes lá, que eu já tinha tudo pronto, né, desde a época que eu estagiava. Daí a gente tem que, às vezes, quando a gente está igual aqui, né? A gente está em modo, vocês estão em modo aluno, eu estou em modo professor. Só que eu tenho que também ligar o meu modo, né? Igual lá no Naruto lá, né? Eu tenho que, em vez de ligar o modo Senin, eu tenho que ligar o modo empresário, o modo Roberto Justus. Porque às vezes, né, eu ministrando aqui a aula, eu ensino apenas o que é certo. Ah, mas é isso mesmo, né, professor? Tudo bem, mas o que eu estou querendo dizer, eu ensino o que é certo, mas dentro do padrão daquela instalação. Às vezes você vai, né, dependendo aí do projeto que você entra aí, né, ou como chefe, ou como, né, um membro aí da equipe, né? Você tem que ver se ele é de alto padrão ou se você tem que fazer a entrega rápida, economizando o máximo possível. Porém, o que você não pode deixar, né, de pôr na sua mente, de ter em mente, né, é que sempre, seja de alto padrão, seja projeto simples, você tem que economizar, né? Você tem que economizar, mas pensar no custo-benefício, né? Então, existem locais que você vai trabalhar que eles, né, não estão muito aí para a qualidade, que é o básico, que é o simplão, né? E outros locais eles querem a excelência, quer que você coloque várias vistas, né? Então aí depende, né? Aí às vezes a gente tem que utilizar ferramentas aí de automatização para ajudar nessa tarefa. E uma certa construtora que eu trabalhei, um colega meu, ele era o
Ele é especialista em armaduras, né? Engenheiro civil, na parte de pilares, toda essa parte de ferragem, né? Pilares. E daí ele tinha um programa lá que até então ele tinha gasto, se não me falha a memória, quase R$ 60.000. Se eu não me engano, acho que era 56.000 até a ocasião que eu conheci ele, que ele me mostrou. Esse programa chama TQS, o Q de, né? Esse TQS, ele faz tudo que você imagina na parte aí de estruturas, né? Acho que é estruturas alveolares aí, que são os pavimentos aí de prédio. E eu me espantei quando eu descobri que o programa era dele, o Hardlock era dele. O Hardlock não era da empresa. Aí ele até falou que no início, quando ele entrou nessa empresa, ele já tinha um programa. Mas ele disse que se ele tivesse pedido, provavelmente, como ele conhecia bastante lá o dono da empresa, né, ele não teria comprado o programa. Ele utilizava um programa lá gratuito, acho que é SAP 2000. É um programa assim, sabe? Tem a parte que você paga, né? Mas geralmente o pessoal usa a parte gratuita, né? Então, você tem que economizar, mas você tem que pôr a mão na consciência, não só como funcionário, mas também como, né, como o CEO, né, o dono da empresa aí. Mas às vezes é inevitável, às vezes a gente entra em certo conflito, né? E daí a gente tem que pensar. Será que vale a pena eu estar nessa construtora, né? Eu estar nesse lugar ainda imprimindo meu tempo aqui, né? Gastando meu tempo, sendo que o dono da empresa, né? Aquele que deveria zelar, ele não está cuidando, né? Então a gente sempre tem que ter isso em mente, né? E a gente, né, ir para frente, estudar mais, buscar, eu vou dar uma de ET Bilu, né? Buscar mais conhecimento, mas no bom sentido, né? A gente tem que sempre pensar em frente. Então, assistam às aulas, né? Vejam é, dependendo quem estiver estagiando aí, né? Sempre com a cabeça, você ainda é aluno, né? Mas eu também, eu sou professor hoje, sou profissional, mas eu nunca deixei de ser aluno. Eu sempre estou estudando, sempre estou fazendo uma pós-graduação, né? Estou fazendo um curso aí para melhorar, para ter mais oportunidades, não só de mercado de trabalho, mas para potencializar as skills, né, as habilidades que eu tenho, né, atualmente aí. Então, até mesmo para a gente ter mais opções, né? Então, uma empresa de nome, né, séria, né, ela tem especializações, né? Então, a Taso foi contratada para desenvolver um projeto, né, em uma unidade residencial situada em Goiânia, né, onde a tensão de fornecimento padrão é 380/220. Cuidado, pessoal, quando mostra aqui 380/220, ele está querendo dizer que esse 380 aqui é a tensão de linha e o 220 é a tensão de fase. Ou seja, de linha é a tensão bifásica, não é nem a tensão trifásica. Muita gente, eu já vi aqui em Goiânia mesmo, quando eu trabalhei em algumas construtoras, né? A gente estava fazendo uma licitação para comprar alguns motores, né? Aí eu perguntei, né? Para qual finalidade que você quer esse motor? Ah, para a gente utilizar numa bomba de recalque, era numa empresa, numa indústria, e essa bomba de recalque era para o sistema de combate a incêndio, né? Então eu falei, olha, é melhor você comprar o conjunto. Eles estavam fazendo não, uma bagunça, eles queriam comprar o motor primeiro, depois queria comprar o quadro de comando. Daí eu falei, olha, por que que vocês não compram uma solução, né? Como se diz, não estou fazendo propaganda aqui, né? Mas uma das melhores que eu conheço é a VEG, né? Por que que vocês não já compram uma solução pronta da VEG com o motor, o quadro de distribuição adequado, né? Ah, mas aí é fácil, aí qualquer um pode montar. Eu falei negativo. Mesmo você comprando o kit completo com o motor lá, com a quantidade de CV lá adequada, né, para a tarefa lá do recalque, né, do combate a incêndio, com o quadro.
né? A vantagem de você comprar um conjunto completo lá no catálogo é que tudo vai ser compatível, mas isso não vai isentar de, né, um eletrotécnico aí, né, fazer a ligação. Aí depende aí do, né, do tipo, pode ser uma chave compensadora. Acho que não, a gente ainda não chegou em instalações elétricas industriais, né, e nem projetos industriais, mas assim não vai isentar o profissional, ou o eletrotécnico, ou o eletricista. Tem alguns eletricistas industriais, né, que pelo currículo atual, né, os de antigamente, alguns sabiam fazer, geralmente os que tinham mais experiência sabia fazer, né, ligar um quadro aí, né, uma chave compensadora, né, que é praticamente como se fosse uma partida direta, vamos dizer assim, né, ou utilizando uma outra estratégia, né, com geralmente a chave compensadora é com autotransformador. Você utilizando um inversor de frequência. Fala de novo que cortou. Você entra com a contadora e ela conta um tempo, ela sai, aí entra a outra até chegar no nominal. Isso. A compensadora é isso. É Era porque muito assim, utilizado em pivô. isso, a parte aí de irrigação, né, nessa parte utiliza bastante. Então, tudo que envolve motor, o grande calcanhar de Aquiles de máquinas elétricas, né, a gente vai ver melhor isso em instalação industrial, né? Esse calcanhar de Aquiles é o quê? Porque a máquina elétrica, o motor, ele tem uma corrente de partida alta em comparação com sua corrente nominal. Aí por isso que a gente tem que fazer toda uma estratégia, porque se ele não tivesse essa discrepância entre a partida e entre a nominal, era só a gente colocar, como se diz, a tomada lá, o ponto de força, né? Ligar um ponto de força e simplesmente ligar no on lá do motor, ele ia ligar e de boa, né? Só que a máquina elétrica em modo motor, ou mais em modo motor, né? Ela tem esse calcanhar de Aquiles, que na partida a corrente ela eleva bastante. Tem algumas bibliografias que falam que vai até 10 vezes, mas o mais comum é 8 vezes. Muitas máquinas aí que eu já configurei, basicamente eram 6 vezes a corrente nominal. Aí tem a relação, né, que você vê lá no motor, a relação de corrente de partida e corrente nominal, né, para você poder ter uma ideia para quando você vai montar, né, a estratégia, né, de partida, utilizando inversor de frequência, utilizando a soft start e por aí vai, né? Então, a gente precisa ter essa sensibilidade, né, para escolher a melhor estratégia. E antigamente, só os eletricistas industriais, assim, os mais com mais tempo aí de trabalho de serviço, é que tinham acesso, né, a essas estratégias. Hoje em dia, né, qualquer curso, pelo menos que eu conheço aqui do Senai, né? Também lá do Instituto Federal também, o eletricista de distribuição, distribuição não, eletricista industrial, já está no currículo dele que ele vai receber esse tipo de treinamento, né? Esse tipo de treinamento teórico e prático, né? Então, basicamente, você vai ver lá nas placas dos motores, né? Essa simbologia aqui, ó, 380, 220. Mas isso daqui, esse 380, é a tensão de linha, que é uma tensão bifásica. Ela não é trifásica. E a 220, ela é a tensão monofásica. Do mesmo jeito, você pode encontrar também, né? Quando ela é 110, você encontra desse jeito aqui, ó. Você encontra 127. Tem até equipamento que eu já vi 110, né? Aí barra. Não, ao contrário. Você encontra 220. Aí é tensão de linha, né? Entre duas fases. Duas fases de quem?
aonde é ou 110 ou 127 volts. Aí, quando é monofásico 127 ou 110, aparece desse jeito lá. Sempre aparece a tensão bifásica, no caso, né, dessa daqui que eu falei agora, e monofásica. Sempre é assim, a bifásica primeiro, a monofásica depois. Aqui é do mesmo jeito. Bifásica, monofásica. Nossa, a mesa digitalizadora aqui tá travando aqui. Então, inclusive aqui, ó, se você multiplicar a tensão bifásica, né, os 220 volts, vezes raiz de 3, aí vai dar aproximadamente 380 volts. Então, aqui onde o monofásico é 110 ou 127, o trifásico dele, né, a tensão trifásica vai dar 380. A gente não consegue ver isso a menos que a gente utilize o que? Um watímetro. Né? A menos que utilize um watímetro, você consegue ver a tensão trifásica. Então, a trifásica ela fica subentendida, porque geralmente quando a gente vai fazer a aferição, né, no multímetro genérico aí, né, desses aí do mercado, a gente tem sempre duas pontas, né? A gente seleciona lá a parte onde é tensão e corrente alternada, né? E daí a gente com as pontas de prova faz a medição do valor de tensão. Aí, como a gente sempre utiliza duas pontas, né? Ou a gente vai conseguir ver a tensão de linha, né? Que é a tensão entre uma fase e outra, né? Ou seja, duas fases diferentes, que é a tensão bifásica, ou entre um ponto está na fase e o outro ponto está no neutro, né? Ou seja, ou no ponto de terra, né? Que aí você vai ter a tensão específica de apenas uma fase. Que aí, no caso, né, nesse caso aqui dá 127 e no outro aqui dá 220, né? Aí, por isso, por os equipamentos. Ah, professor, você viu isso aonde? Em que livro, né? É assim, às vezes a gente tem professores e professores. Eu tinha um professor lá na Católica, né, lá na Universidade Católica aqui de Goiânia, que aí ele trabalhava na concessionária, na época era a Celg, né? João de Oliveira. Daí esses insights, assim, coisas que não estavam escritas nos livros, né? E muito menos nas NBR ou em normas internacionais, a gente sempre tinha dúvidas, né? E ele falava, né? Ó, não, eu também, eu sempre tive dúvida, né, até hoje, se eu não me engano, ele era mestre, acho que mestre e doutor também, né? Aí ele falou assim, ó, mesmo eu no, é isso mesmo, ele é mestre e doutor. Ele falou, mesmo eu na época do mestrado e depois que eu fiz o doutorado, né, tem muita coisa que a gente só aceita porque está lá no livro. Até um dia desses eu vi lá no YouTube, né, tem um professor, um de matemática interessante, é o Ledo Vaccaro, né? Daí ele falando, né, que uma vez um aluno, ele estava dando aula para um curso de matemática. Daí o aluno perguntou, né? Ele perguntou para o aluno, né? Como é que você tem certeza que essa resposta está certa? Ué, porque está lá no livro. Aí ele disse que ficou assim, pensando, né, com cara de paisagem. Depois ele falou assim: não é que você tem razão? Tá no livro, né? No livro lá didático, né? Você pegou e estudou, né? Muita coisa dá para a gente entender, mas outras coisas ficam assim, meio, como se diz, meio subentendida, né? Então a gente só aceita. Aí por isso, por os medidores de energia, né? Falar medidor, tá, parece o multímetro, vamos dizer assim, né? Por ele ter basicamente duas pontas, sempre a gente consegue ver, né, a tensão monofásica ou a tensão bifásica. Já a trifásica a gente não consegue aferir a menos que a gente utilize um vatímetro, né? Aí tem o vatímetro de duas, tem o de três pontas e tem o vatímetro de quatro pontas. Aí a gente consegue ver a tensão real, né? E por isso que nos equipamentos, né, vai estar essa configuração, sempre bifásica e monofásica. O trifásico a gente tem que calcular do mesmo jeito, ó, o 380
Se a gente pegar aqui a tensão bifásica, né, o 380, e multiplicar por raiz quadrada de 3, né, vai dar aproximadamente 656, mais para efeito de cálculo dá 660 volts. Todos os programas aí de projeto, de análise, né, eles já utilizam esse valor aqui, eles já extrapolam para 660. Dá 656, mais ou menos. Então, por, né, ter essa dificuldade de se tivesse 3 pontas, assim como o vatímetro, né? Mas não é todo equipamento que tem, né? Daí a gente conseguiria ver a tensão real, né? Então, beleza. Aí, ó, Fernanda, agora voltando aqui, né? Fernanda, técnica em eletrotécnica, foi contratada há alguns meses pela TASO, né, para auxiliar o engenheiro eletricista Carlos no desenvolvimento de projetos elétricos no setor de produção da empresa, né? Ou seja, produção pode ser a produção de projetos elétricos, né? E pode ser até como eles são especializados em construção civil, né, em projetos residenciais, essa produção é na produção de projetos mesmo, né? Então era o primeiro emprego, né, da Fernanda, e ela já consegue desenvolver, né, suas atividades sozinhas. Porém, o desafio ao passar do tempo na empresa não diminuiu, né? Pelo contrário, ele foi aumentando gradativamente, né? Agora ela tem que assumir mais responsabilidades, pois todo o conceito técnico e as premissas, né, iniciais, igual a gente viu lá na aula passada, né? Que é o quê? Que é aquele método que a gente viu lá na NBR 5410, quando você não tem uma referência, né? Antigamente o pessoal fazia na mão, né? Hoje em dia a gente deixa essa responsabilidade para o programa, né, que a gente utiliza, até mesmo para a gente fazer o projeto de forma mais rápida, né, forma mais acelerada, né? Se a gente tem essa ferramenta, e geralmente construtoras, né, eles têm um poder aquisitivo alto, é óbvio que eles vão investir, a não ser que seja uma empresa, né, que o dono é um cabeça dura, né? Mas, enfim, né? Como se diz, esses conhecimentos, né? Que é o método que a gente viu, né? É o método para achar quantidade de carga para luminária, para tomadas de uso geral, específico, o próprio nome já diz, né? Você tem uma potência específica, se não me falha a memória, acima de 1.200 watts, você já pode considerar ela de uso específico, né? Mas você pode ir por outro caminho, né? Igual eu expliquei. Esse cálculo é um cálculo operacional para quando você não tem ideia, por exemplo, igual aqui na situação, é um residencial, né? Várias casas aí, às vezes não são casas de alto padrão. Daí eu tenho que fazer esse projeto, né, de forma mais rápida possível. Então, o método operacional que tem lá no item 9 ponto alguma coisa, a gente viu lá na aula passada, né? Ele está ali para isso, né? Então, a gente estava aqui, ó, aumentou, né? Porém, o desafio ao passar do tempo na empresa não diminuiu, ele foi aumentando, né? Agora ela tem que assumir mais responsabilidades, pois todo o conceito técnico, as premissas, né, assim como expliquei, né, são iniciais, são tomadas por ela, né? Ou seja, ela, a partir desse momento, não vai ter, né, depois de um tempo ali, não vai ter alguém falando, ó, faça isso, faça aquilo, né? Eu sei que, igual hoje em dia, né? Eu sei que existem esses cálculos, mas eu só lido com esses cálculos que a gente viu na aula passada quando eu estou ministrando ou aula ou treinamento, né? Às vezes eu estou dando treinamento, né? O pessoal de como que, né? A gente tem um curso aí especial aí que é ensinando a você fazer o projeto elétrico, semelhante a esse daqui, ó, o manual aqui da Prisma, ó. O manual da Prisma, ele tem um roteirozinho aqui, ó, te explicando os princípios, mas ele, né, ele mostra aqui como é que faz o projeto, ó, e dá uma planta baixa, ele mostra o quadro de cargas aqui, ó, as dimensões, a área aqui, ó, o ponto de força que vai ser alocado aqui, ele mostra tudo, né? Então,
essas premissas, esses conceitos, né? A gente sabe que tem, porém, hoje em dia, né? Antigamente teria que fazer o cálculo em si, né? Mas hoje em dia aí com computadores aí, a gente sabe que tem, é só papel nosso fazer uma verificação e isso de vez em quando. Então, nessa primeira etapa, a Fernanda precisará estudar a planta da residência, a arquitetura de uma residência, né? E utilizando o AutoCAD, lançar os pontos de consumo, ou seja, tomadas, ponto de iluminação, né? Tomadas de uso geral, interruptores, né? Beleza. Então, acho que é isso. Deixa eu ver. Esse contexto 2. Acho que esse que é na próxima etapa aqui. Beleza, deixa eu só ir lá no. Esse aqui é SAP 1. É esse mesmo. Lembra que a gente fez aquele cálculo lá de potência? Vamos lá, deixa eu ver. Professor, Abre. aí para Sim. fazer esse exercício aí, o senhor quer que faz no AutoCAD? Paz. Que para ser no Hum, AutoCAD, eu estou imaginando aqui, o professor da aula presencial poderia hum. reunir nós todos lá no computador da instituição do Senai, aí podia para ajudar a gente a fazer, que aí a gente atualiza no AutoCAD, né? Já vai pegando quando Tem os caras aluno. Não, me você chamam. pode fazer no AutoCAD. Tem aluno que faz ele no. Deixa eu ver se é nessa UC, se é nessa disciplina. Estou Aí o procurando aqui, professor mas não. Gabriel podia reunir todo mundo no sábado, falar, galera, vamos então fazer esse trabalho aí. Aí a gente ia pegando, ele ia explicando, a gente ia fazendo. Depois só enviava para o senhor. E já aprendia também mexer no AutoCAD, né? O senhor está Pode entendendo? ser. Ah, É entendi. É mais... porque vocês ainda não têm noção de AutoCAD, não, né? Não, tem não. Começou Professor, agora. É. mais ou menos, mais ou menos. Ó, vocês podem fazer de dois jeitos, né? Obviamente, quando é o momento presencial, né? O professor vai aproveitar, né, que vocês estão lá no laboratório e vocês vão utilizar o AutoCAD. Mas não vai invalidar, vocês podem fazer nessa folha aqui, que é a folha fornecida. Deixa eu abrir aqui o. Deixa eu mudar aqui a. Na folha de resposta mesmo, né? No caso. Deixa eu abrir a tela inteira aqui. Eu fiz um esboço aqui. Eu vou compartilhar com vocês para vocês terem ideia aqui. Vamos lá, atividade. É porque na atividade 3, acho que eu expliquei, foi até no fórum. A planta arquitetônica, se eu não me engano, acho que é essa ou é uma dessas duas aqui. Deixa eu olhar aqui, só para eu ter certeza aqui. Manual. Deixa eu deixar o manual fechado aqui, porque senão a gente confunde. Então, atividade 1 já foi, que é o. Foi da aula passada. Atividade 2, que é essa planta aqui, ó. Vocês podem aproveitar ela, porque como vocês têm os dois arquivos aqui, ó, o melhor para você fazer o projeto é esse daqui que só tem o nome, né, aqui do ambiente, tem o metro quadrado e não, não atrapalha vocês. Mas vocês podem utilizar ou esse novo aqui que eu
eu forneci para vocês, que é a mesma planta, ou esse daqui, né? Caso, né, vocês já queiram fazer logo. Aí a folha de resposta é essa daqui, ó. Aqui vem, que vem junto, ó, que já abri aqui, ó. Vou deixar essa aqui de fogo morto, por exemplo, ó. Vocês veem como é que ela vem, ó. Ela vem já até um. Deixa eu só desligar aqui o parágrafo. Então, ó, você desse projeto aqui, ó, do mesmo jeito, né, que a gente fez lá na aula passada, ó, o aluno deverá encontrar a potência aparente em volt-ampere, calcular as correntes elétricas, dimensionar o dispositivo de proteção. Vocês lembram que, deixa eu ver se ver se ele está aqui. Você lembra que lá no fórum a gente fez esse cálculo aqui? Eu vou até abrir o programa aqui. Lembra que a gente pegou um projeto lá que tinha lá, ou aquele lá do fórum, né? Que era só era a cozinha e um banheiro, se não me falha a memória. Daí a gente pegou aquele desenho lá da cozinha e do banheiro, foi aplicando, né, esses princípios, né, de os 100 volt-ampere para os primeiros 6 metros quadrados e assim por diante, né? Então vocês vão fazer a mesma coisa aqui, só que em vez de ser para dois ambientes, é para um ambiente, né? É para um apartamento, que é esse daqui, ó. Então, ó, deverá encontrar potência aparente, né, em volt-amperes, né? Lembrando que a concessionária, qualquer concessionária local, né, não é só a nossa que é a Equatorial, né? Ela é por meio aí da Enel, da ANEEL, que desculpa, né? Ela recomenda um fator de potência de 0,92, né? Então, Então não é calculando. para desenhar, não, professor. Achei que era para desenhar o quadro de distribuição, as tomadas. Não, não nessa atividade. Na próxima, sim. Aí, nessa, você vai já. Essa daqui, na verdade, essa atividade, ela é a primeira parte. Aí, a segunda parte, depois que você dimensionou, fez os cálculos aqui, ó, igual aqui, ó. Dê um exemplo, ó. Ó, dica, descrever do que se trata os cálculos, né? Por exemplo, ó, o fator, aí tá aqui, ó, exemplo, ó, circuito 1, iluminação total, né? Aí deu 72 watts, né? Monofásico, fator de potência de 1, por exemplo, né? Mas assim, é 0, o ideal é 1, né? Mas 1, infelizmente, nunca vai acontecer, né? Só se você fizer uma correção do fator de potência aí, né? Então, deu esse exemplo aqui, né? Ah, o fator de potência 0,92, né? Você só considera um, por exemplo, só se essa luminária aqui ela fosse incandescente. Se fosse incandescente, daí eu poderia considerar ela como um. Se fosse um equipamento, por exemplo, um ferro de passar roupa, equipamentos que têm a sua arquitetura, né, sua construção basicamente resistiva, você pode considerar o fator de potência 1. Não sendo dedicado, né, por exemplo, sendo um liquidificador, né, um equipamento que tem um motor, por exemplo, um ar-condicionado, né, que tem um compressor, é, um micro-ondas, que ele tem o magnetron, acho que é magnetron que chama, né? Que ele emite lá as micro-ondas, e ele tem também um motor, o motor é bem forte, aí eles utilizam uma engrenagem, né? Utiliza essa engrenagem para o prato, porque assim, esse motor é tão forte que se você utilizar ele no eixo dele principal, o prato ele vai virar um helicóptero lá dentro. Daí você utiliza uma série de engrenagens ali, uma redução, né? Como se fosse uma redução de um carro, para o prato ficar girando devagar e as micro-ondas, né, acertarem em vários ângulos ali
o alimento, né, no caso. Então, tudo que tem motor, aí você já, o bom é você considerar o fator de potência que está na placa do motor. Agora, não sendo motor, sendo um forno, sendo ferro de passar, ou seja, arquitetura basicamente resistiva, né? Aí você pode considerar esse fator de potência como um. Então, basicamente, é fazer os cálculos assim como a gente fez lá no fórum, que era só dois ambientes, era a cozinha e era o banheiro. E não, não era a cozinha, não, acho que era um quarto, uma coisa assim. Vou até voltar aqui, ó. Ah, era a cozinha mesmo, ó, era a cozinha e o banheiro. Era só esses dois ambientes aqui, ó, que aí eu pedi para vocês entregarem, né, o diagrama unifilar, né, porque é melhor do que desenhar aqui em cima, ia ficar uma bagunça, ia ficar difícil, né? Se fosse lá no presencial, né, vocês montando ali, eu poderia olhar o quadro, poderia fazer uma inspeção, ok, né? Serviria essa tarefa, ficaria excelente. Mas aqui, por isso que eu pedi para vocês fazerem o diagrama unifilar, tá? Então, semelhante a isso. Aí, na próxima tarefa, na próxima aqui, ó, eu acho que é essa arquitetura aqui. Deixa eu ver. É essa mesmo, ó, tá vendo? A sala aqui comprida, né? Inclusive, ó, no material da terceira atividade, se vocês já quiserem treinar lá na aula presencial, vocês vão no material aqui, ó, da terceira. Desenho aqui, ó. No material da terceira atividade, ó, tem essa planta aqui em PDF, né? E tem ela em DWG, que é essa que eu abri aqui, ó. Que é a tarefa de hoje aqui, ó, que a gente está analisando aqui. Tá vendo? A diferença aqui é que ela tá mobiliada, ó. Cozinha, aí mostra aqui uma geladeira e tal. Mostra aqui a sala, né? E dividida aqui em dois ambientes, aqui, ó, um ambiente aqui de TV aqui e tal, outro ambiente aqui basicamente de jantar, né? Jantar com computador aqui e tal. Então, o elétrico, vamos criar esse elétrico aqui, ó. Deixa eu pegar o da casa 1 aqui, ó. Aí na terceira tarefa, aí vocês vão lançar os circuitos, ó. Isso aqui foi um circuito aqui que eu lancei, né? Esse é o da terceira atividade. A atividade de hoje, atividade 2, ó, vocês vão fazer esse quadro de carga aqui, ó. Tá vendo? A iluminação, tomadas, motor, caso tenha, né? No caso não tem, né? Aqui é porque eu deixei ele bem. Agora eu não tô achando o arquivo em Excel. Acho que eu vou ter que gerar um outro aqui, mas é fácil. Eu olho aqui nesse print aqui, e daí a gente até, o bom é que vocês já aprendem, por exemplo, o Proelétrica e outros programas de projeto, aqui é porque ele foi feito na mão mesmo aqui, né? No caso, eu fiz um print lá do Excel, né? E joguei aqui. Mas quando é o Proelétrica, por exemplo, esse quadro aqui, ele vai estar nessa coloração aqui preta, né, e como se fosse um arquivo de projeto. A diferença é que eu vou poder exportar ele para o Excel, clicando no, né, o direito do mouse aí, por exemplo, né? Eu pego, seleciono ele aqui, por exemplo, ó. Seleciono, deixa eu pegar aqui. Eu não sei por que está seleção livre, não. Eu seleciono ele aqui. Ah, é porque a mesa digitalizadora está acionada aqui. Seleciono ele, né? E aí lá no programa vai mostrar, né?
lançar quadro de carga, né, em Excel, em Word, por aí vai, né? Então, a tarefa dessa daqui é você fazer os cálculos para já dimensionar o quadro de carga, tá bom? Não precisa nem fazer o diagrama unifilar aqui não, ainda não. Beleza? Aí, mas não esquecendo, ó, você vai utilizar essa folha aqui, a folha que veio aqui lá do projeto. Aí você pode jogar os cálculos, aí você já utilizando aquele princípio, né? Tem tantos metros quadrados que você já fez, né? Inclusive você já, Era essa. você já fez os cálculos, mas você não fez o lançamento aqui do projeto, tá? Pois não? Era isso aí mesmo, minha pergunta. Vai utilizar essa planta aqui, aí os metros. Isso. Tá, quantos pontos que deu no metro quadrado? Tantos? De 100 VA. Aham. Igual o senhor falou, se fosse para iluminação, fator de potência 1, 100 VA, se eu não me engano, é 100 watts, né? Vamos dizer. O fator de Aham. potência 1. Então, o É, senhor quer que com um é a utilize mesma o fator coisa. de potência 0,92, é isso? Isso, isso. Fator de potência Aí aqui 0,92. eles dão uma dica, né? Eu até fiz um. Eu comecei a fazer o gabarito aqui para depois eu corrigir, ó. Daí, ó, mas aí eu tô olhando os cálculos aqui, ó. Deixa eu ver, deu 6 circuitos. Coloquei um ar-condicionado aqui, um chuveiro clássico de 4.400. Mas é aquela história, né? Chuveiro é aquela história, dependendo do modelo, né? Igual tem aqui, ó, tem esse modelo aqui, ó, parece uma nave espacial. Deixa eu ver se ele tá aqui. Acho que ele tá em instalação predial, acho que eu deixei aqui. Ó, igual esse aqui, ó, Space Power. Ele, ó, tem no modelo para tensão de o 110, né, que é o 127, ó, tem ele com potência máxima de 5.500. Tem dois modelos de 220, né, monofásico. Ó, tem um modelo de 6.400 e tem um modelo de 7.500. Aí é aquela história, né? O projeto de vocês, ele necessariamente ele não vai sair igual, mas vocês podem utilizar o 4.400, ou vocês podem utilizar o 6.400, o 7.500. O importante é vocês utilizarem os princípios aí, né? De como que você vai conseguir dimensionar esse disjuntor, né? Aí, por exemplo, aqui, né? Igual esse daqui, ó. Aqui o fabricante, ele até acho que nem esse Corona aqui, se eu não me engano, quem comprou foi a Hydra. Acho que é Hydra agora. Acho que nem tem Corona mais, não. Aí você vem aqui, ó, potência. Lembrando lá, né? Aí potência é a tensão multiplicado pela corrente, né? Aí se você dividir a potência pela tensão, você vai achar a corrente máxima que passa no circuito. Ó, vamos pegar esse daqui de 7.500, né? Aí você pegar o 7.500 dividido por 200, ele é a tensão de 220, né? Ó, 34,09. Aqui, ó, o fabricante, isso é mais comum do que vocês imaginam. E, na minha opinião, aqui o fabricante vacilou, mas vacilou feio aqui, ó. Ele tá falando, ele tá recomendando você colocar um disjuntor de 35. E a NBR 5410, ela recomenda imagina, eu colocar um disjuntor de 35, dependendo aí, o cidadão não vai tomar banho por muito tempo, não. Não vai dar nem 5 minutos, Ele dependendo. vai esquentar, né, professor? Vai atuar a Vai, proteção você térmica. vai É isso. utilizar no gargalo. É isso que é erro. Aí imagina, você, projetista de uma empresa grande igual essa daqui, né, que foi adquirida aí pela Hydra, né? Você cometeu um vacilo desse no manual de especificação, né?
Então, o ideal é você recomendar um disjuntor de 40 aqui, viu? Eu recomendaria um de 40, né? Aí dependendo, aí às vezes Mas não tem dependendo. disjuntor monofásico, não, né? A não ser que esse chuveiro seja bifásico. Mas Não, disjuntor monofásico não, tem, não. tem sim, de 40 tem. É porque De dependendo da. 35, Ah, 35? de 40 tem. Rapaz, 35 eu não me lembro. Eu já vi de 32. Não tem 35, não. Realmente 32 30, tem. 32 já vi. Já vi de 42. Tem uns que eles vão variando de 5 em 5, né? Tem outros que é de 6 em 6. 35 realmente. Professor, A não ser que pergunta. fosse de caixa moldada, né? Que tem um trimpote, né? Aí sim Mas tem aí um de utilidade. caixa moldada é de 175, né? Aí já ele é muito caro e nem compensa. Pois não. Aquela tabela para tirar a base pro Excel das cargas lá, ela vai ficar onde? Essa aqui do projeto. Isso aqui Isso, é ela a vai ter... ficar onde? Isso aqui seria a terceira atividade. Ela fica lá no. Você vem aqui, ó, no... na folha de resposta da terceira atividade. Pois é, mas a segunda atividade, o senhor não quer que tire a base desse quadro aí? Não, assim, ele vai, obviamente, o seu ele vai, provavelmente da maioria aí, ele vai ter uma pequena alteração, porque às vezes você vai utilizar, igual eu expliquei, né? Às vezes você vai utilizar um chuveiro de 7.000 e pouco, outro de 6.000, outro de 4.400, né? Mas vai ficar mais ou menos dentro desse quadro aqui, né? Mas você utiliza aqui esse princípio mesmo aqui, ó, os cálculos que a gente fez aqui, ó, igual lá no fórum, né? Você pega aqui Eu dei essa dica aqui para você já ter acesso logo à planta baixa, né? Da casa modelo, deixa eu ver, modelo um, isso. Da casa modelo um aqui. A modelo 2 só se o professor lá do presencial quiser, se tiver mais tempo, né? Aí ele pega e para vocês praticarem, aí vocês fazem um cálculo, repete, né? O mesmo princípio, só que na casa modelo 2. Mas a princípio só precisa fazer esse daqui, né? Então, para a tarefa, ó, vocês vão utilizar só essa folha aqui, ó, que na hora que você baixa aqui, ó, só essa folha aqui, ó, que você baixa aqui. Aí você coloca os cálculos aqui, ó. Só isso. Mas retirando da planta aqui, ó. Cadê ela? Dessa planta aqui, ó. Aí você vai colocar lá. Já fez o cálculo do perímetro, né? Aí você vai pegar a carga que você levantou de iluminação, a carga de tomadas de uso, de uso geral, né? Aí, é óbvio, você vai colocar um chuveiro aqui, mas aí vai da sua escolha. A potência, aí você faz de conta, né? Ah, o cliente, ele tem um chuveiro igual esse que eu mostrei aqui, né? De 7.500 watts aí de potência. Beleza? Então é isso, pessoal. Essa tarefa é vocês pegarem os cálculos que você fez da tarefa anterior, né? O levantamento de carga e daí fazer o que? A divisão do circuito aqui, ó. Tantos watts, aí vai ter 8 luminárias, porque basicamente, ó, apesar desse ambiente aqui ser grande, né? Basicamente a gente sabe que tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, tem 5 ambientes, né? Eu coloquei 8 luminárias aqui porque eu resolvi pôr mais luminárias, né? Mas aí não quer dizer, professor, eu só pus 5 luminárias. Ok, tudo bem, você que sabe. Uai, como assim, professor? Mas você não falou que a área aqui, ó, quando a área que é 27,55, a potência alocada nela, ela vai dar um valor, né, muito, como se diz, muito mais alto do que uma única luminária, vamos supor, uma luminária de, sei lá, 60 watts, né? Ok.
Só que lembra lá naquele tutorial que eu até forneci para vocês, né? Não necessariamente, vamos supor que o alocado aqui deu, sei lá, 300 volt-ampere. Ou eu posso colocar um único ponto aqui, ó, no central, aí lembrando que lá no projeto, né, a gente faz isso, ó. Quando tá lá no AutoCAD, ó, liga o OSNAP aqui, ó, para ficar melhor, ó. Aí geralmente a gente vem aqui, ó, marca o ponto aqui, aí no ponto central a gente vem aqui, ó, e coloca a luminária. Esse é o basicão, vamos dizer assim, ó. Aí a luminária fica aqui, né? Eu posso colocar esses 300 volt-ampere que eu levantei aqui no ponto central, como eu posso dividir em vários pontos, assim como eu fiz aqui no projeto, ó. Coloquei, ó, 3 pontos aqui na sala. Coloquei um nesse ambiente aí, como, ó, para você ver ó, a diferença de você ter uma planta, igual a gente está vendo aqui, a planta, ela sem o mobiliário e a planta com a previsão de imobiliário aqui. Daí, eu olhando aqui, né, como se diz, você, você deixa de ser projetista, mas depois que você virou projetista, como se diz, o chakra do projetista nunca sai de você. Na hora que eu bati o olho aqui e vi que tem basicamente 2 ambientes aqui, né? Você tem esse ambiente que seria a sala de estar e esse aqui seria uma de janta, né? E aqui, ó, basicamente você tem as saídas dos quartos, né? Dos 2 quartos aqui e de cara aqui para o banheiro, né? Daí eu resolvi colocar uma terceira luminária aqui no meio, que é como se fosse um corredor, vamos dizer assim, né? Que é um apartamento pequeno, né? Geralmente a gente utiliza essa técnica. Se a gente tem um cômodo, um ambiente grande aqui, aí geralmente esse ambiente grande, gigantesco, ele vai ser dividido, né, em outros ambientes, né? Igual aqui, sala de estar, aqui é uma sala de janta, e aqui funcionaria como se fosse um corredor, né? Então eu posso simplesmente, quando eu estou aqui nessa, e eu fico sempre simulando, ó, por exemplo, vocês estão percebendo que o interruptor ele está sempre na abertura, no inverso aqui, ó, da abertura da folha da porta, ó. A abertura dessa porta aqui do quarto, desse quarto 2, ó, ela é para o ambiente, né, do ambiente interno do quarto. Então, o ideal é eu colocar o interruptor desse lado. Aí vamos supor que a porta ela fosse abrir para esse lado aqui. Não faria sentido, né? Mas vamos supor que eles construíram para ela abrir para esse lado. Então, o ideal é eu colocar o interruptor do outro lado aqui, né? Porque imagina, eu abro a porta aqui e aí eu quero ligar essa luminária. Eu vou ter que ir para trás da porta para ligar, né? Então, basicamente, essa habilidade, né? Esse meio que sentido aranha que a gente vai lapidando ele à medida que a gente vai fazendo o projeto, né? Então, né, deu oito luminárias, né? Mas você poderia colocar mais. Eu já vi num ambiente igual esse daqui, ó, o pessoal colocar aquela sanca, né? Que é aquele rebaixo no forro, tipo esse aqui, ó. Ó, igual esse ambiente aqui, ó, tá vendo? Isso aqui a gente não tá vendo embaixo, mas o ambiente ele é grande aqui, ó. Vamos pegar essa outra foto aqui, ó. Ó, que ele dividiu em 2 ambientes, tá vendo, ó? Eles colocaram aquela luminária tipo spot, né? O olho de gato, ó. Colocaram 3 aqui, colocaram mais 3, colocaram outras aqui interna. Provavelmente colocaram uma fita de LED aqui por dentro. Tá parecendo um PC gamer, né? Colocaram por aqui. Então você pode fazer várias firulas. É igual eu falei mais cedo, né? Dependendo da construtora que você tá, se você fizer isso aqui, eles vão falar a mesma coisa que falaram para eu, né?
Falaram, eu te pedi um Fusca, você veio aí com uma Lamborghini Diablo, né? Não, eu fiz o projeto, esse aqui é o básico. O básico desse daqui é eu colocar só uma luminária nesse ambiente. Mas aí, dependendo do tipo de construtora e do tipo de projeto, eu vou otimizar e dependendo do que o cliente falar, né, eu não vou utilizar os princípios que a gente utiliza, né, na automatização lá na NBR 5410. A gente utiliza o que? Como se diz, o gosto do cliente, né? Ah, eu quero vários pontos de iluminação aqui. Aí você pega uma luminária, sei lá, uma de 9 watts, por exemplo, eu já vi até de menos. Acho que a menor que eu já vi foi de 4, não, acho que era 5 watts. Mas se eu não me engano, acho que tem 4, né? Então, eu pego esses olhos de gato e vou colocando, dividindo dentro da carga alocada aqui também, tá? Esse aqui é no próximo. Próxima tarefa. Há para vocês entregarem é essa daqui, ó. Você pegar a planta baixa, né? Pegar a planta baixa, os cálculos que vocês fizeram de perímetro e de área, né? Levantamento de carga alocada e transformar isso em circuitos. Ó. Vocês fazer a divisão dos circuitos aqui, tá bom? Aqui eu coloquei, ó, Tranquilo, micro-ondas, coloquei esse chuveiro de 4.400. Daí vocês colocam o chuveiro que vocês quiserem, a potência que eu sugiro até vocês fazerem uma pesquisa aí no Google. Dá um Google aí e fala, ó, que tipo de potência de chuveiro, né, de ar-condicionado que eu tem aí tô no mercado. devagar. Na outra Hã? atividade que eu fiz, eu coloquei para ar-condicionado em tomadas específicas 2.500. Aí o senhor colocou 1.000, né? Apesar É, que esses ar inverter, a potência deles é baixa, mas eu pus lá 2.500 a tomada não, de específica dos ar, boa. Não, tranquilo, que dá de 11 boa. amperes, né? Específico, aquela história, né? Depende do equipamento, né? Do fabricante, né? Ele fala, tem fabricante que sei lá, o de 9.000 BTU, e não lá na placa, né? Não vai dar a mesma quantidade de watts que o de 9.000 BTU, sei lá, da LG, por exemplo. Às vezes ele dá um valor diferente. E se eu pegar aquela tabela genérica da Equatorial, também você não vai encontrar exatamente o fator de conversão. Vai dar sempre ali próximo, beleza? Então tá, pessoal. Beleza. Até a próxima semana que a gente vai fazer a outra atividade, né? Próxima semana vai ser essa. Aí sim, essa é aplicar o projeto. E aí, se vocês precisarem do projeto em DWG, né? Ele está dentro dessa pasta aqui da atividade 3. Mas essa daqui vai ser 3 palitos. É rapidão, vocês fazem essa atividade aqui, ó. Rapidão, vocês já. Quem já fez a anterior, né, já tem esse levantamento aí, né, baseado lá é, em perímetro, né, e no cálculo diário. Tá, galera? Falou, Então, até falou, mais. pessoal. Boa noite. Obrigado. Com Deus, boa noite, viu? Ó, se alguém ainda não entregou não só essas atividades dessa UC, é porque, lembrando, pessoal, essa aqui é a última UC desse módulo. Então, façam as atividades. Quem ainda não entregou atividade de outras UCs, né, lá de segurança em eletricidade, de instalação predial, né? A hora é agora, até o final, né? Até o final desse, vocês entreguem, porque aí, senão, né? No dia lá, vocês não vão poder reclamar, não. Já pedi para o monitor lá, monitora, acho que é a monitora, deixar tudo aberto. Aí eu verifiquei na sala, já estava tudo aberto mesmo, para vocês ter a oportunidade aí de enviar as tarefas, tá bom? Ô, professor, só uma dúvida. Sim. Acho que a UC do 5 eu não estou encontrando, não.
Aí para mim só tem a UC6, é atrasada? Rivaldo. Deixa eu ver. Quer ver? Vamos entrar aqui novamente aqui. Ah, deixa eu entrar aqui na nossa sala. Deixa eu entrar no geral aqui, ó. Então, para você aparece, provavelmente deve estar aparecendo projeto elétrico, que é atual, que vocês estão, né? Segurança e eletricidade, que foi anterior, e a primeira desse módulo, que foi instalação elétrica predial. Essas aqui vocês já passaram, ó. Qualidade, leitura, eletricidade e comunicação, vocês já passaram. O módulo que a gente está fazendo agora são essas três aqui, ó. Essas três, né? Então, essas três estão abertas para você, Rivaldo? Você tem Tá. como dar uma olhada? Ah, não, beleza. Então, ó, não esqueça, pessoal. Dê uma observada. Ó, eu esqueci de mandar, sei lá, um fórum, alguma coisa de segurança ou de instalação predial. Dá uma olhada aí, porque aí eu posso atualizar, né? E aí no dia que vai Já ser tô, depois do dia 25/3, ó, aí a Leandra, né? Eu já vou ter uma reunião, né? Que a gente sempre tem reunião quinzenal, né? Daí a gente vai ter a reunião de fechamento desse módulo, que aí eu tenho que mostrar as tarefas, né? As notas, né? Das tarefas que foram entregues aí, né? E eu sei que vai ter geralmente é uma semana depois aqui de terminar o período, geralmente dá uma semana, no máximo 2. Mas tentem entregar, quem tiver ainda faltando aí, ó, tentem entregar das 3 UCs, ó, até o dia 25/3 aqui, tá bom? beleza, professor, obrigado. Passe um pente Aí, fino aí. aí eu também estou tendo dúvida nos projetos, professor, para fazer. Como eu tive algumas Pronto. dificuldades, ficou um pouco puxado para mim. Aí agora eu estou fazendo tudo agora, Uhum. praticamente começando de agora. Sim. Então, não, é porque eu daqui a pouquinho eu tenho que entrar em outra web. É, você me manda mensagem de que dúvida que você está tendo, que aí eu posso até ver um horário aí na parte da tarde, se você puder entrar, que aí a gente pega e entra numa call rápida aí, eu te explico. Ou Tá a certo. gente, a gente reserva aí na próxima aula um momento aí para tirar dúvidas, tá bom? Então, ok, professor, obrigado, uma boa noite, viu? Beleza? Fica com Deus, pessoal. Boa noite. Falou. Boa noite.